Não sabia mesmo. Tá o Lucas aí de prova, que eu não sabia. Mas eu tinha preparado uma coisa bem parecida para ministrar a vida de vocês. Eu vou fazer, porque se eles fizeram a mesma coisa, então é porque tinha que ser isso mesmo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 12. Diz assim, tá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Essa família for pequena para o cordeiro, então tome só o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo em ambas as ovelhas, na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães rasos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em nada, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito. Farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Só até ele. Amém? Senhor Deus, Pai, essa é a tua palavra, Deus, e nós cremos nisso. Com todas as nossas falhas e erros, nós cremos na tua palavra, Deus. Imperfeitos como nós somos, nós cremos na tua palavra. E te peço nessa noite que o Senhor ministre uma transformação em nossos corações. Enquanto essa palavra for compartilhada, que tudo isso aconteça para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu queria demonstrar uma coisa aqui nessa noite. Por que parece um pouco parecido com a peça. Eu queria introduzir um pouco o texto que nós lemos. O povo de Israel estava como escravo no Egito. Foram 400 anos. 400 anos vivendo sobre o desejo, as ordens, as leis, a cultura, a religião, sobre tudo dos egípcios. E vocês sabem bem, vocês sabem que o Brasil, infelizmente, passou por um período de escravidão. Então, por conta disso, a gente aprende na escola, a gente vê na televisão, esse assunto é recorrente. Você sabe disso que um escravo, ele não tem domínio
beleza, certo? O escravo faz o que aquele que escraviza pede para que ele faça. O escravo não tem desejo, não tem vontade, não tem opinião. O escravo está sujeito ao desejo, à vontade e à opinião de quem o escraviza. É assim que o povo de Israel vivia. Debaixo, e não foram pouco tempo, foram 400 anos. 4 séculos. 4 séculos vivendo sob a vontade e o desejo de outras pessoas. E eu quero que você imagine nessa noite qual foi o peso, qual foi a influência cultural que isso teve na cabeça, na mente, no coração daqueles homens e mulheres. 400 anos, irmão, sabe quanto tempo tem o nosso país? 500. Quase a idade do Brasil. O povo de Israel ficou cativo. O que foi necessário para formar uma nação, a cultura de uma nação, o jeito de uma nação. O Brasil, o sotaque que nós temos, tudo isso foi formado em 500 anos. O povo ficou 400 anos debaixo de uma outra cultura, de outros povos. Eu quero que você imagine aí com você qual foi o peso de influência que isso teve para a cultura daqueles homens que eram até então o povo de Israel. Imagine que nasceram pais de família, mais de 400 anos, a expectativa de vida não chegava aos 50 anos. Vamos imaginar que chegasse. Então, a cada 100 anos, 2 gerações, certo? Então, são 8 gerações de pessoas, chutando baixo, porque as pessoas não viviam 50 anos. Chutando baixo, 8 gerações de pais de família, de homens, nascendo e morrendo, sendo escravos. Mas acontece uma coisa na história do povo de Israel. Quando Deus chama Abraão, lá antes de tudo isso, Deus convida Abraão para sair onde ele estava, para ir para uma terra que lá ele seria o chefe de uma família, depois o chefe de um povoado, e depois ele viria o chefe de uma nação. E foi isso que aconteceu. Certo? Abraão teve Isaac teve Jacó teve um monte de filho, desse monte de filho veio o povo de Israel. Essa é a história, bem simplificada. Mas quando Deus chama ele, Deus chama por um motivo, por um propósito. Chama porque tinha uma razão para chamar. Chama porque tinha alguma coisa no coração de Deus que dizia que Abraão tinha que fazer. E nós nos enganamos em pensar que Deus chamou simplesmente por chamar. Deus chama porque Ele tem um propósito e uma razão para fazer na vida de Abraão. Lembra-se, você se lembra quando Jesus estava andando aqui na terra, começa o seu ministério, quando de repente ele olha lá num barquinho e tem alguns pescadores, e ele se aproxima daquele barco e chama aqueles pescadores: vem, me siga. Simão, que é depois virou Pedro, Tiago, João, vem, me segue. Ele chamou por um propósito aqueles homens, certo? Pedro, grande apóstolo, Tiago também, João, escreveu o livro de Apocalipse. Deus sempre chama as pessoas por um propósito. Primeira coisa que eu tenho para te dizer nessa noite é que se você está aqui, e de alguma forma se você está aqui porque Deus te chamou de um jeito ou de outro, através de outra pessoa, através de não sei o que, sei lá, de infinitas coisas, não sei te dizer porque eu não te conheço. Não sei por que você veio até aqui nessa noite, mas eu posso dizer nessa noite que se você está aqui é porque existe um propósito. Você ouviu isso no seu coração? Deus não chama por chamar,
se não temos espaço e vazão para isso, isso pode arder e queimar em nossos corações. Você crê nisso? Deus faz as coisas com um propósito. Só que eu te garanto que lá quando Deus chamou Abraão, o propósito de Deus não era chamar Abraão para que Abraão tivesse um filho chamado Isaac, para que Isaac tivesse um filho chamado Jacó, e para que Jacó tivesse 12 filhos, seriam as 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos ficassem lá, presos, cativos, escravos no Egito. Te garanto que esse não era o propósito. Não era essa a razão. Não foi para isso. Deus não pensa as coisas desse jeito. Deus nunca vai colocar uma pessoa debaixo do jugo da outra, para que aquela outra pessoa não tenha desejo, não tenha vontade, não tenha opinião. Deus, pelo contrário, espera que as nossas opiniões, as nossas vontades, aquilo que é pessoal, particular nosso, se aflore e seja usado para a honra e para a glória do nome dele. Essa não era a razão de Deus. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Eles estavam lá no Egito porque um dos filhos de Jacó, José, quem conhece a história de José? Um dos filhos de Jacó, José, ele foi governador do Egito durante um tempo. E ele chama os seus irmãos: vem morar no Egito. Acontece que José morre. E o faraó da época de José também morre. E quando vem um outro faraó, ele não conhece a história de José, não sabe o que aconteceu, não compartilha daquilo. Ele subjuga o povo de Israel, as 12 tribos, e eles viram escravos. Sabe o que é engraçado nessa história? É que eles não se tornam escravos do dia para a noite. Eles vão se tornando escravos. É uma coisa gradativa. E quando eles perceberam, anos se passaram, o faraó morreu, e eles estavam escravos. Eu falei aqui de ontem à noite, lembra? Quem estava aqui ontem à noite lembra? O pastor orou por nós, pastor Hélio. Falou: 12 anos é um bom ano. É um ano de maturidade, para que vocês possam entrar em maturidade, para que vocês possam entrar no novo tempo. Quem é que lembra? Quantos creram nisso? Acontece que a gente facilmente pode entrar num tempo de incredulidade. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é gradativo em nossas vidas. E por isso que eu estou contando a história do povo de Israel. E aí eu queria, coincidentemente, é bem parecido com a peça de teatro, mas eu quero te mostrar nessa noite uma coisa que eu tenho no meu coração. Eu gostaria que o Rafa viesse aqui e trouxesse uma cadeira, porque nós somos assim. A gente tem uma tendência de achar que nós somos mais do que nós somos. E talvez foi isso que aconteceu com esse rapaz aqui da peça. Porque a gente está vivendo a vida. A gente está vivendo a vida crendo em Deus, confiando em Deus, tendo fé na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Amém. É isso aí. Pastor Léo disse que 12 anos era um bom de passagem, todo mundo amém, glória a Deus, né? Mas vem alguém que nos diz alguma palavra de desânimo, e a gente acha assim: eu posso receber isso no meu coração. Afinal, eu sou forte. Uma marra aqui no meu braço, sou forte. Essa marra aqui não pode me prender, certo? Essa marra aqui nessa cadeira pode me prender? Aqui eu não sou tão forte assim, não sou tão grande assim. Mas eu sou grande e forte o suficiente para levantar.
pegar essa cadeira e tudo com amarra e tudo, e andar com a cadeira amarrada no meu braço. Certo? A gente está aqui. E alguém lançou uma palavra de desânimo, alguma coisa. E a gente fala, mas aqui eu sou forte, eu posso com isso. Eu posso me diferenciar dessa cadeira na hora que eu quiser. Sou forte o suficiente para isso. Né, Deus? Você sabe que eu sou forte. Mas aí vem. Mas aí vem outra situação. Outro problema. Problema na vida, irmão, todo mundo tem. Sabe? Financeiro. Está chegando no final do mês e o dinheiro já está acabando. Então a gente está no começo do mês, né? E já está acabando, mas um pouquinho de hoje está chegando. E aí vem o problema. E aí a gente acha que a gente não deve ir até a palavra de Deus. A gente sabe o que a gente deve fazer, confiar em Deus e até a palavra de Deus, orar e buscar Deus diante daquele problema. Só que a gente acha assim, não, eu sou forte. Eu ainda consigo sozinho. Eu ainda consigo levantar daqui, não consigo. Vai ficar bem incômodo, não vai? Mas eu fico de pé. Não vou mostrar, mas eu fico. É esquisito com uma cadeira nas costas, mas eu fico. Mas aí, como aconteceu na história do nosso amigo aqui, vem um pecadinho insignificante. E a gente acha que a gente é forte. A gente vai naquele pecado. Porque afinal eu sou forte. Como tudo na vida não acontece do dia para a noite. Quando a gente menos percebe. Isso é impossível de acreditar em Deus. Eu não era forte no começo. Eu não fiquei de pé. Mas agora eu não consigo mais. Não acontece do dia para a noite. É gradativo. Quando a gente menos percebe, estamos presos, parados, amarrados. E foi porque Deus quis? Foi? Foi porque eu deixei. Mas glória a Deus, está escrito na palavra que esse filho te libertar verdadeiramente. Você será livre. Amém? As coisas não acontecem do dia para a noite. Da primeira vez ele teve que me soltar. Da segunda talvez. Mas em desânimo, falta de fé, incredulidade, pensando que ele errado, aquilo me prendeu. As coisas não acontecem de jeito realmente. O povo de Israel foi escravo na hora. Aquilo foi acontecendo. Mas em um momento Deus chamou um homem chamado Moisés. Deus chamou um homem chamado Moisés e disse assim: liberte o meu povo. Chega esse caminhão. O que te domina é o seu Senhor. Mas você nasceu para ter apenas um Senhor, não é esse que te domina, Deus. E nem Ele te domina quando Ele é o seu Senhor.
te ama, é diferente. Não te prende, te solta. Eu chamo um homem chamado Moisés, diz: liberte o meu povo. Na noite em que esse povo seria liberto, Deus disse: matem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, aqui, passem no umbral da porta, porque essa noite eu vou libertar meu povo, e esse sangue vai servir como memorial de liberdade. 2000 anos depois, 2000 anos depois, não, alguns anos depois, 2000 anos atrás, surge um cordeiro. O sangue dele foi derramado do mesmo jeito. E o que vai acontecer aqui nessa noite? Nós iremos celebrar o que é para nós um memorial de liberdade diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Em memória do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, perfeito, irrepreensível, aquele que é, aquele que há de vir. Nós iremos celebrar um memorial de liberdade diante do Senhor, e que venham mais de 12 anos diante do Senhor, e nós seremos livres, nós caminharemos, prosseguiremos, e não vai ser o pecado, o desânimo ou a falta de fé que irá nos segurar, porque o memorial diante de Deus estará vivo em nossos corações. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro que nos libertou, assim como o povo foi liberto do Egito aquela noite. Nessa noite iremos nos lembrar diante de Deus que nós somos livres. Passe o sangue na beirada da porta, porque essa noite eu irei libertar o meu povo. Nós celebraremos o sangue de Jesus aqui. Sei. Sabe que dia que aconteceu a última ceia? A Santa Ceia, sabe que dia que aconteceu? Sabe? No dia que os judeus estavam comemorando a Páscoa. No dia da Páscoa, Jesus, na noite que foi traído, pega o cálice, diz: existe uma nova aliança em meu sangue. Quem beber desse sangue vai fazer parte dessa nova aliança. Sabe por que estou dizendo isso? Não apenas hoje, mas toda noite de Santa Ceia é um memorial diante de Deus, que diz que eu e você somos livres, que eu e você vivemos nele por uma vida de liberdade, que nada pode nos parar. Essa deve ser. Sabe como Jesus diz? Em memória de mim. Sabe por que ele diz isso? Ele diz para que nós nos lembrássemos que ele morreu, sofreu, mas não parou na morte e sofrimento. Morreu, sofreu, levantou os olhos do céu e disse: está consumado, e ao terceiro dia ressuscitou. Essa deve ser a nossa memória nessa noite. Ontem eu vi uma coisa muito interessante a respeito disso. Estava conversando com o pastor Hélio aqui em cima. Qual que tem sido a nossa última notícia? Quando Jesus morreu, 2 discípulos estavam indo
de Jerusalém, numa cidade chamada Emmaus. E eles disseram para Jesus assim: você sabe da última notícia, Jesus? Não disse Jesus, porque não sabia o que era Jesus. Eles disseram da última notícia. Jesus morreu. Essa era a última notícia? Era a última notícia? Jesus já tinha ressuscitado. E eles estavam dizendo que a última notícia era que Jesus tinha morrido. Sabe qual deve ser a nossa última notícia sempre? Jesus está vivo. E eu sou livre, porque Ele está vivo. Essa noite, nossas alianças serão renovadas. A nossa força será renovada. Nossa liberdade será confirmada. Tudo isso diante dele, do Cordeiro de Deus, que foi morto por mim e por você. Amém? Se você acredita nisso, se você confia nisso, fique de pé no seu lugar, vamos adorar nessa noite. Pai,